informação, né, amiga? É, muita informação, muita comunicação. Sabe por quê? Hoje nós vamos falar, na verdade a gente vai aprender um pouquinho juntos também, em como se comunicar melhor, né? Todo mundo precisa ter uma oratória, falar, né, com tranquilidade, também com segurança, porque isso pode sim te alavancar profissionalmente, alavancar a sua empresa, a sua marca. Enfim. Aliás, até nas redes sociais hoje em dia, a questão de stories, né, gente? A gente tem que saber falar ali o tempo todo. Então, como fazer isso? Uma comunicação assertiva para você também não ficar estressada, estressado quando tiver que fazer. E claro que tem muita notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. O amor e as finanças. 85% dos casais não têm conta conjunta. Uma pesquisa recente mostrou que a situação financeira impacta diretamente na vida amorosa do casal. Evita brigas judiciais. Casais podem afirmar contrato de namoro. Criado em 1990, mas posto em prática em 2007, o contrato de namoro está disponível em todos os cartórios do país. Mas, até hoje, foram feitos apenas 311 documentos no Brasil. Saindo da toca, atenção, filhotes de ursos à solta. Especialistas dizem que o principal motivo dessa aparição mais frequente em áreas urbanas é que os ursos jovens que deixaram suas famílias estão explorando novos lugares, em busca de comida ou mesmo lazer. E no estúdio vamos falar sobre se comunicar bem e não passar vergonha ao falar em público. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho. O Falando Nisso Band começou. Respirar fundo aqui, porque tem sempre aquela mensagem do dia, né? Para você, com muito carinho, então, sempre que você se sentir desanimada, desanimado, se questione o que está acontecendo. Sim, muitas vezes o desânimo não tem razão e pode ser silenciado com uma simples reflexão. É isso mesmo, nem todos os dias a gente acorda com aquele pique, com aquele ânimo, né? Com aquela vontade de, quero trabalhar, quero fazer isso. Não, tem dias em que a gente fica mesmo desanimado e permita-se se sentir assim. E ao mesmo tempo também não alimenta isso, né? Se você, olha, por que eu tô triste, por que eu tô desanimado? Na verdade não tem motivo nenhum. Então você mesmo pode pegar e falar assim, respira fundo, vamos em frente para mudar essa energia também, para não ficar esse tempo todo aí sem motivo, né, gente? Com certeza. Bom, vamos falar de sorteio? Coisa boa e coisa animada, hein? Um super kit da Polipet. E aí, para você concorrer, tem que curtir essa foto oficial no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Você também deve seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. E aí você vai ter o mês todo para poder curtir essa foto, pode participar quantas vezes você quiser. E no dia 30 de junho, a gente já vai trazer o resultado. Boa sorte! Eba, aproveita que está no Instagram, gente, que tem sorteio novo para você. Incrível da Sicredi. A gente amou tirar essa foto, né, amiga? Lá, olha só. Os churrasqueiros. Olha os churrasqueiros. Churrasqueada. É da Band. Não tem negócio da outra emissora? Tem aqui também, viu, gente? Só que o nosso é gostoso, é legal. E você ganha coisa também, gente. @Falando Nisso Band, você corre lá, você vai seguir, vai primeiro curtir essa fotinho, marcar 2 amigos por comentários e seguir também @Sicredi Vanguarda. E aí você seguindo eles já tá dentro do nosso concurso, nosso sorteio. No último dia do mês a gente faz sorteio. Então o que é, amiga? O avental. Também aquela grelha, grelha, pra poder colocar a carninha, grelhar bastante. Você gosta de carne mal passada ou bem passada? Eu gosto de mal passada, amiga. Eu gosto de torrano. Sério? Que é que é horror, difícil de mastigar, me isso dói é aqui, verdade. ó. Dizem que perde até o gosto, né, da carne e tal, deixa muito é que começa bem a doer passada. Assim, ó, fica uma dor. Eu até gosto estalo, às vezes. Isso é verdade. E aí também tem um cooler. Gente, o cooler é imenso. Enorme. Dá pra levar pra praia, pra fazer o seu churrasco em casa mesmo. Então pode participar. Fazer farofada, gente. Nada mais te disso. Vamos, chama a gente que a gente vai. Eu adoro, amo. Martins, adoro a prainha. Eu vou sempre lá. Prainha é chique, né, amiga? É gostoso mesmo. Aliás, um beijo pra todo mundo que frequenta a prainha, Martins Sá, que é uma delícia mesmo. Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha também no resultado parcial
da nossa enquete com 2 perguntas que nós colocamos sobre o tema do dia. Primeira pergunta: você tem facilidade em falar em público? Nossa, super dividido, né? Meio a meio, sim e não. Olha Metade que coisa, dizendo né, que gente? sim, outra dizendo que não. Ou seja, assunto importante, né? Segunda perguntinha, sabe quais as dicas para facilitar? 56% dizendo que não. Gente, a verdade é o seguinte, que a maior parte das pessoas não gosta de falar em público, não é verdade? Eu confesso que eu tô aqui, perto da Águida, pertinho de você de casa, eu não tenho problema. Mas quando é no auditório, para falar com um monte de gente, pelo amor de Deus, eu não gosto não, tá? Não me sinto confortável. Agora, para fazer vídeos para a internet, por exemplo, você é de boa? Porque isso pode comprometer muito o nosso sucesso profissional. A gente sabe que comunicar bem, de forma clara, é essencial, porque hoje a gente está sempre em 2 universos, né? O físico e o virtual. É isso mesmo. Hoje você vai aprender, então, como se comunicar melhor, como controlar a vergonha, o medo, a ansiedade. A nossa entrevistada é a fonoaudióloga Raquel Loyola. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, posso fazer uma observação? Adorei o jeito que você falou fonoaudióloga. Nossa, falou com tanta precisão, é né? porque geralmente eu falo fonoaudióloga. Esqueço tem um au ali no meio mesmo, amiga. Ai, como você é incrível. Fonoaudióloga. Obrigada, Foi a primeira vez que eu vi a... consegui pronunciar da forma Nossa, correta. maravilhoso. Você vê, gente, a pessoa que fala bem é isso. Ela bem fala a tudo. palavra, a gente não entende, até assusta. Tão bem. Adorei, amiga. Vamos começar então falando, né, o porquê, o que será que acontece que tanta gente, geralmente as pessoas têm medo de se comunicar em público, enfim, gera aquela ansiedade. Na verdade, falar em público faz com que a pessoa se sinta muito exposta. Né? É como se ela sentisse que ela está sendo observada, analisada e que está todo mundo ali para olhar os defeitos dela. Não é sempre isso que acontece, mas aí acaba que o cérebro entende isso como um momento que ela precisa se defender ou fugir. Olha isso. E aí o cérebro aciona uma estrutura que é chamada de amígdala, que desencadeia uma série de respostas de fuga mesmo. Então, coração disparado, respiração ofegante, mãos trêmulas, boca seca, como se a pessoa precisasse, de fato, sair daquele momento de muita tensão, porque ela se sente ameaçada. Então, assim, é algo completamente normal, todo mundo sente. E uma vez eu escutei Fernanda Montenegro dizendo: quando eu entro no palco, eu sempre fico muito nervosa. Ai, que Mas que eu linda. escutei ela falar isso, né, gente? Eu falei, poxa, se ela fica nervosa, todos nós temos o direito de ficar também. Mas isso mostra, eu acredito, agora a opinião pessoal mesmo, que você não pode ser 100% confiante. Fernanda Montenegro, com tanto tempo, né, vivendo de arte e tudo mais, você tem que ter esse limite, exatamente para você sempre estar atento. Isso. Né? A partir do momento que você se sente muito confortável na sua posição, eu acho que você acaba errando mais, ou a probabilidade de errar é maior. Sim, verdade. Né? É sempre bom estar Porque eu em acho que alerta. essa questão de estar em alerta, acho que essa é a palavra. Não é o nervosismo, é estar em alerta, prestando atenção, né? Então vamos de maneira bem prática, até para quem está em casa, a gente já começar o programa assim. Algumas orientações ou exercícios para quem também tem esse medo de falar em público. O que a gente já pode começar fazendo para ter essa mudança? A primeira coisa, quando a gente vai para algum lugar que tem uma multidão, muitas pessoas, a gente conhecer quem é o público, conhecer o espaço onde você vai se movimentar, deixar a sua apresentação preparada, seja alguma ficha ou o próprio material que você vai usar, audiovisual. Essa preparação sempre nos ajuda a deixar a gente ficar mais tranquilo. Se a gente deixa para a última hora, isso acaba, se der alguma coisa errada, você já se desestabilizou completamente. Né? Então, é preparar e conhecer qual que é a situação e qual que é o momento que você vai vivenciar. Outra coisa é treino. Treino, 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 treino. Quanto mais você treinar na frente do espelho, se filmar falando, apresentar para a mãe, para o marido, para o amigo, isso também vai te deixando cada vez mais confortável. E uma outra coisa que eu acho que a gente, vale a pena a gente dizer, já que a gente falou sobre essa tensão, é entender que você vai ficar nervoso sim, né? E você aceitar e acolher isso. Então eu vou ficar nervoso, mas eu sei que com o tempo eu vou relaxando, eu vou sentindo mais à vontade quando eu vou olhando para o rosto das pessoas, compreendendo que elas estão me entendendo, que elas estão conectadas comigo, e eu sei que essa tensão ela vai acabar. Não adianta a gente negar para o cérebro, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso. Mentira. A gente vai ficar nervoso, mas a gente precisa de acolher. Ok, eu estou nervosa, faz parte, eu vou com medo, mas eu vou. Eu não vou deixar de ir porque eu estou com medo. Eu vou assim mesmo, daqui a pouco as coisas vão chegar num lugar mais confortável para mim.
É isso mesmo, é poder encarar, né, e não criar disso, fazer disso um bloqueio. Exato. Porque aí sim é pior, né, aí a apresentação, a palestra, o que for, o gravar um vídeo, se torna muito mais complexo. Agora, Raquel, o que você de repente percebe ou tem percebido que ajuda as pessoas quando elas estão diante da plateia? O que você percebe que é interessante falar? A primeira coisa é, quando ela vai começar, ela sempre começar daquilo que deixa ela mais confortável. Ou fazendo alguma apresentação dela, alguma coisa que é aquilo que ela domina, né? Por isso que às vezes quando a gente vai falar da gente, é algo que quem mais domina somos nós. Então isso ajuda nesse momento inicial de nervosismo, isso ir caindo um pouquinho da tensão. A outra coisa é a gente entender que a gente não vai ser perfeito, mas a gente vai dar o nosso melhor. Porque essa mania de perfeição, de achar que eu não posso errar nada, nem uma palavrinha, isso nos tolhe, nos engessa. E aí, se você erra alguma coisa que você decorou, e decorar não é a melhor forma, né? Depois a gente vai falar sobre isso, isso já desestabiliza completamente. Aí, ó, tá vendo? Eu embolei aqui agora. Eu sou fonoaudióloga, é normal. Isso é natural. Se eu for me matar por isso, né? Nossa, eu por acabo favor. terminando a entrevista toda aqui sem conseguir falar. Se fosse falar por isso, eu já nem coisa. estaria mais aqui trabalhando, gente. Porque quem me acompanha todo dia sabe que volta e meia eu dou umas engasgadas também. Mas Ai, é gente, natural. normal. Né? Antigamente isso era muito recriminado na comunicação. Não podia. A gente não podia gaguejar ou trocar uma palavra. Nossa, você saiu do texto. Aquilo era horrível, porque realmente engessava o profissional. Criava uma e você tensão, falando né? isso para todo mundo que se comunica, é exatamente isso. E o que a gente vê quando a gente vai observar os stories das pessoas, quais são os stories que a gente mais gosta? Aqueles que as pessoas estão à vontade, naturais. Naturais, é verdade. Né? Que ela está falando dela, do jeito dela, sem ser aquela coisa decorada, lida. Sim. As pessoas querem verdade na fala. Então, quanto mais autenticidade, quanto mais você tentar ser você mesmo, mais você consegue se conectar com a pessoa que está do outro lado. Interessante, olha só, a gente já recebeu mensagens aqui sobre o assunto. Você pode sempre participar, compartilhando com a gente alguma experiência que você teve em falar em público, que foi positiva ou que não foi também, pra gente junto aprender, tá bom? O Tiba tá comentando aqui, ó. Parabéns pelo tema, obrigado, amigo. Quando eu vou falar em público, ele diz que olha diretamente no público. E quando tem aplausos, ele junto bate palma com confiança, bacana. Esse olhar com o público é algo que às vezes a gente tem até medo de fazer, mas ajuda também a gente a enxergar a pessoa que está vindo a gente, né, Raquel? Exato, muito legal o que ele falou. Normalmente, quando eu estou numa palestra, eu escolho na plateia aquelas pessoas que eu percebo que estão dando feedback positivo para mim. Ah, que legal. Sempre que tem, boa. né? Alguém que está com aquela carinha assim de Boa. tipo, tô aqui com você, tô aqui te acompanhando, tô amando o que você está falando. Então, a gente pode escolher algumas pessoas e tá fazendo, né, rodando o nosso olhar e fazendo esse contato visual para essas pessoas, porque elas vão estar dando um incentivo pra gente. A gente Eu escolho precisa quem não disso. tá prestando atenção, gente. Mas aí é mais difícil. Aí fico olhando até a pessoa olhar pra mim. Te juro, Tipo eu faço. assim, ei, eu estou aqui. Só por pra favor, provocar a presta- pessoa também. Fico lá. Se bem que assim, eu não gosto de fazer coisa em público. Eu evito ao máximo. Tipo, pergunto quanto você cobra pra fazer uma palestra, não sei aonde. Eu ponho um preço lá em cima pra ninguém chamar. R$2.000. Ele aí não ninguém gosta chama. mesmo. Ele gosta de falar aqui, olha, Só para as aqui, câmeras, né? eu não amigo? gosto. É. Mas é, Bom. é um desafio isso que você faz, né? Porque se a pessoa não dá um feedback legal e ela se sente muito constrangida, ela pode acabar ficando mais nervosa ainda e não conseguindo Eu acho que o seu prosseguir. jeito é o mais certo de fazer, viu, Raquel? É Segue a verdade. dica. Boa Vou dica. mudar. Daqui a pouco a Raquel Loyola vai então voltar com outras orientações para você que deseja falar melhor em público, gravar vídeos de uma forma mais tranquila e inclusive saber como de repente fazer com gestos, né? Tem gente que fala muito com as mãos. É verdade, né, Ou tem gente que não sabe onde colocar a mão numa Põe apresentação. no bolso, e né? tal. É verdade. É verdade. Boa dica essa, vai ser prática. É isso. Vamos para o nosso bloco de notícias agora. Olha, quando se pensa em relacionamento, a gente foca na convivência e compatibilidade também, né? Pois é, com certeza. Agora, passado o Dia dos Namorados, gente, vamos pensar qual que é o segredo da vida 2, porque ela passa pelo bolso do casal. Quando o Igor veio com o pedido de casamento, a Silmara trouxe uma planilha financeira. Ela apareceu com a disciplina e eu com o romantismo. Primeiro a gente foi pensar em quanto ia custar e procurei casa, a gente foi procurar casa junto e ver quanto ia custar todo esse sonho, né? O problema é que tudo entra nas contas. Sim, acabou com as surpresas. Eu falo assim, Sil, eu vou te dar um presente, mas peraí, o presente, o que é esse presente? Aí já era, né? Uma pesquisa recente mostrou que a situação financeira impacta diretamente na vida amorosa do casal.
É a opinião de mais da metade dos 1.400 brasileiros ouvidos pela Serasa. A maior parte afirma que divide as despesas meio a meio. Lembra da conta conjunta? Está cada vez mais difícil de achar. 85% disseram que não usam essa modalidade. Mas independência não significa deixar o diálogo de lado. Problemas com dinheiro são a segunda principal causa de separação, perdendo apenas para dificuldades na comunicação. E uma coisa está ligada à outra. Então nada de infidelidade financeira, hein? De repente você tem uma dívida, você gastou a mais, não quer contar porque acha que, poxa, é chato, X. Só que isso vai crescendo, isso vai te prejudicando e vai trazendo alterações de humor, uma série de outros comportamentos negativos, emoções negativas. Isso complica o relacionamento. Infidelidade financeira. Eu tava comentando aqui com a Águida que tem gente que faz o seguinte. Não tô tirando a pedra, gente, mas tem gente que compra sapato, tira da caixa, põe na bolsa, joga a caixa fora, pro marido saber que não comprou sapato. Ou isso é infidelidade financeira. Ou no porta-malas. Você já fez isso, amigo, alguma vez? Não. Não mesmo. Ele é super controlado. Eu perguntei, mas eu já sabia da resposta. Mas tem mulher que faz isso. Então, ó, infidelidade financeira. Eu já fiz. Já fez? Então. Hoje eu não preciso mais. Que bom. Graças a Deus. Né? Uma libertação, na verdade. Viu? Bom, você já ouviu falar em contrato de namoro? É isso mesmo. Você assinaria um contrato de namoro? A gente explica pra você como é que funciona. Mas no Brasil, gente, não tá dando muito certo. Não tá tendo muita gente aderindo ao contrato de namoro. Nossa, vamos então saber o porquê, né? Isso tá acontecendo. E daqui a pouco você vai conferir também o que o Dr. Rodrigo Primitieri, da Ortovip, preparou pra gente. Você já ouviu falar em ozonioterapia? Quer saber como ele é usado na odontologia? É daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias. Com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão, a cara do Brasil tá aqui. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte, o Mundial de Clubes que alcançou o recorde de audiência. Você vem com a Band no Mundial de Clubes, Veiga, partiu pra bola, bateu! Gol! Já estamos de volta com Falando Nisso, já a gente volta com o nosso assunto do dia, estamos falando sobre como você pode se comunicar bem. Mas agora, o Dr. Rodrigo Primitieri já está aqui com a gente para falar sobre um assunto super interessante. Primeiro, boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas. Boa tarde para a doutora Raquel, acho que eu vou precisar da doutora Raquel para falar em público. Viu? Fica ligadinho no programa. Hoje a gente vai falar de ozonioterapia. Só para a gente se localizar então, tem até uma imagem, né, Rafinha? Que mostra pra gente o aparelho de ozonoterapia. O que é ozonoterapia, doutor? E o que seria esse aparelho? Ele produz o ozônio, é isso? Exatamente, Lucas. O ozônio, ele, só introduzindo, né? Ele começou em 1950 pelo primeiro dentista que usou ozônio, né? Então ele faz, a gente necessita de oxigênio, né? Tem o difusor e transforma em O3. O oxigênio é O2. E a gente consegue transformar em O3, que é o ozônio. Qual que é o porquê de tudo isso, né? Em 1950 ele iniciou, Eduard Fisk iniciou em 1950 para cirurgias dentárias, né?
ele fazia exodontia, removia o dente e utilizaria o ozônio. E em base disso foram feitos estudos, né, para ação anti-inflamatória, antimicrobiana, para cicatrização. E isso o ozônio ajudou bastante na questão das infecções orais também. Por exemplo, doutor, um paciente precisou de atendimento lá na Ortovip e vocês verificam a necessidade da ozonioterapia. Para quais tratamentos especificamente? Vamos lá, nas cirurgias dentárias, implantes, né, implantes, as cirurgias periodontais, como eu falei para vocês das infecções, né, periodontais, dos sangramentos, os gengivais. Então a gente utiliza ozônio, só para você entender, Agna, a gente utiliza a água, né, para fazer a irrigação, né, quando a gente vai usar aquele motorzinho. A gente já coloca a água ozonizada, a gente produz a água ozonizada através da água destilada. Para o quê? Para o pós-operatório ficar, olha lá, a gente consegue fazer uma irrigação dessa restauração, dessa cavidade e também aplicar o gás ozonizado para melhorar o pós-operatório do paciente e também evitar a sensibilidade desse paciente. Olha que interessante, amiga. Então, eles estão injetando um ar ali, que é o ozônio. Isso, o ozônio, isso. Que interessante, né, gente? E sempre na Ortovip você conta com os melhores tratamentos para sua segurança e a recuperação também. Tudo que é feito com ozônio é bem mais rápido e segura, né, doutor? Exatamente. Até meu trabalho, Lucas, do mestrado que eu estou fazendo aqui na Unesp, a gente está fazendo um estudo de cicatrização. Por exemplo, a gente pega uma pele que não foi tratada, né, por óleo ozonizado e com o tratamento com óleo ozonizado. Então eu vou ter essa resposta mais fiel daqui mais ou menos uns 3 meses, 4 meses. Mas a gente vê, analisando no microscópio, que a mudança celular é muito grande, com o tratamento de ozônio e sem ozônio. Doutor Rodrigo, confesso que eu já vi alguns tratamentos com ozonioterapia na medicina mesmo, na dermatologia, também na veterinária, para problemas dermatológicos em cachorros. E é incrível o efeito que a ozonioterapia tem mesmo e o quanto ele é benéfico e rápido. A recuperação dos pacientes na odontologia também são quantas sessões para que haja uma melhora dessa infecção, por exemplo? Então, a gente tem um protocolo, por exemplo, para pacientes que estão fazendo tratamento de canal, a endodontia, a gente está fazendo, existe a questão da lesão periapical, daquela fístula, daquela espinhazinha que fica em cima da gengiva do dente. Então, a gente tem aplicado dia sim, dia não, com gás e com água ozonizada. Isso tem regredido muito as lesões periapicais. E isso ajuda bastante no conforto do paciente e no nosso tratamento em si. E um dado interessante, né, que hoje a gente tem o ozônio, né, retal, né, que ajuda bastante a questão da imunidade, da imunologia. E, inclusive, uma curiosidade, Lucas, o Rafael Nadal, tenista, né, eu sou fã jogo tênis, ele faz aplicações de ozônio toda semana para melhorar a atividade, melhorar a imunidade dele e a performance. Que incrível, né, gente? E tudo isso, essa tecnologia e cuidado, a Ortovip oferece para você. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Lucas. Obrigado, Agra. E outra coisa, deixa eu mandar um beijinho para Maria Cecília. Hoje foi o último ultrassom, Lucas. Dia 21/6 já vai nascer Maria Cecília. Ê, paizão, segunda viagem. Olha, que legal, né? Parabéns. Obrigado, viu, Agra? Obrigado beijo, Maria Cecília, saúde. Demais mesmo, viu? Obrigado, doutor, mais uma vez. Olha, para quem nunca oficializou o casamento, existe um contrato de união estável, que em termos legais é exatamente a mesma coisa que casar no papel. Pois é. O que pouca gente sabe é que também dá para fazer o contrato, que é um documento para deixar claro que você só está namorando e ponto, né? O difícil é convencer o parceiro a assinar. Poucos casais sabem que ele existe. Vocês já ouviram falar em contrato de namoro? Não. Nunca ouviu falar? Nunca. Não ouvi. Também não. O contrato de namoro é um documento assinado pelo casal em cartório, que tem como objetivo evitar problemas futuros, como processos judiciais. Fez a Adriana em 2019. Com 5 anos de relacionamento, ela e o namorado firmaram o contrato para deixar claro, não ter o status de união estável.
Assim eu fiquei tranquila, ele também, nós aceitamos, ele dá assistência para os familiares dele, eu dou para mim, e ficou tudo certo. Criado em 1990, mas posto em prática em 2007, o contrato de namoro está disponível em todos os cartórios do país. Mas, até hoje, foram feitos apenas 311 documentos no Brasil. Boa parte nos últimos 3 anos, quando muitos decidiram viver juntos em razão da pandemia. O objetivo deles com o relacionamento não é de construir uma família, como é o caso do união estável do casamento. Então é um instrumento jurídico de muita valia, de muita serventia. Para quê? Naquele relacionamento, as partes deixem claro e alinhem as suas manifestações e as suas expectativas, de modo a entender que não se trataria de uma união estável, e sim de um namoro. A gente estava comentando do número, né, de contratos no Brasil e o quanto pouco isso representa, né? São 300 contratos no 311, Brasil. Gente, é pouquinho Todos. Mesmo, né? É. Mas é algo a se pensar, acho que tem muito cultural aí no meio também, né? E também a desinformação, né? Quantas e quantas pessoas não sabiam, né, que existem esses contratos de namoro. E fica 2 anos com a pessoa, gente, já pode caracterizar como união estável, viu? Então, às vezes você acha que, vamos levando aí você para, tem que dividir tudo. Que a pessoa entra na justiça e consegue. Tomar cuidado. Vamos voltar para o nosso assunto do dia? Você tem dificuldade de falar em público? É daqueles que, de repente, foge das câmeras, não gosta de gravar vídeo? Faz parte, né? Isso pode acontecer, mas também pode ser prejudicial para a sua profissão. Então, que tal pegar algumas dicas com a Raquel Loyola? Ela é fonoaudióloga. Falei certinho de novo. Perfeito, amiga. Nunca ouvi isso na minha vida. Eu tô super feliz. Eu amei. Vamos para algumas perguntinhas que chegaram aqui, na verdade, comentários também? Vamos lá, então. Belo tema. Obrigado, viu, minha querida, pelo carinho e pelo feedback. Beijo. O José Benedito falando, sempre que vou falar em público, dá um suador e frio na barriga. É comum isso acontecer, né, meu amigo? Estou professora, dar aula tudo bem, mas quando tenho que apresentar um projeto que estou fazendo, Deus me acuda. Me sinto uma verdadeira ignorante sem graça. O que posso fazer? Ela já tem o hábito de falar em público ali com a aula. Exato. De repente, só entender que mudou só o público. O que ela faz todos os dias já é aquilo que vai requerer dela, dessas habilidades, quando ela vai falar com um público diferente, né? E também aceitar. É normal ficar nervoso, igual o outro ouvinte aí, né, telespectador comentou, é normal, vamos acolher, que é uma sensação que é esperada do nosso corpo, mas a gente vai assim mesmo. Ótimo. Né? Não vamos falar sobre os gestos? Vamos lá. Boa. Agora, né, que ficou na pergunta anterior, qual que é a função dos gestos e como a gente pode controlá-lo ou deixá-los a nosso favor também? Os gestos são uma coisa muito interessante porque eles servem para acompanhar a nossa fala. Quando a gente coloca a mão no bolso, a mão atrás, a gente está bloqueando a nossa expressão da comunicação. É claro que a gente tem os movimentos de gesto, eles não podem ser assim, né, muito amplos para cima, nem muito baixos também, né? A gente tem que pensar que o cotovelo nessa região e os movimentos dos gestos Raquel, acho que é até bom mostrar um pouquinho a Raquel. Eu falo de novo. Eu sei que as imagens são bacanas que você colocou, mas acho legal colocar na câmera 2. Só para a Raquel também, fala novamente isso, Raquel, que eu acho que é importante. A gente tem os gestos que são muito amplos, que são esses que a pessoa fala desse jeito, isso pode distrair o outro, porque ela vai ficar olhando para a sua mão, ao invés de prestar atenção no que você está falando, e os gestos muito limitadinhos, que são esses aqui, né, nessa região. O certo seria a gente pensar no cotovelo aqui e deixar essas mãos livres. Quando as mãos estão livres, a gente acaba ficando mais relaxado para falar, porque as mãos ajudam que a gente se comunique também e faz com que a nossa atenção também vá para essa região. Então, é um mecanismo que a gente tem de ficar cada vez mais à vontade quando a gente está falando. E os gestos, eles servem para acompanhar, para reforçar ou complementar o que a gente está falando. Né? Então, eu estou falando para complementar, reforçar, tá vendo? Sim. Então, ele vai acompanhando a fala de um jeito muito natural. É só a gente deixar nossas mãos à vontade, que elas naturalmente vão fazer o papel delas. Eu só acho bacana a gente reforçar o seguinte, até você que tem tudo a ver com moda também, é em relação ao que você está aqui de acessório. Porque às vezes tem um relógio que está ali, verdade, faz um barulho. Às vezes tem umas pulseiras que a pessoa vai mexer, parece um chacoalhinho de carnaval, né? Perfeito. Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gesticulo muito, tem a ver com a minha cultura, o meu jeito de falar. Então eu sei que se eu tiver com muita pulseira, isso vai chamar a atenção. Então é um acessório que eu não posso usar quando eu estou numa exposição.
Inclusive, o uso de acessórios é algo que a gente tem que tomar cuidado, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque eles não podem chamar mais atenção que a nossa fala. Né? Então, brinco muito grande, às vezes um colar muito exagerado, dependendo da situação, a gente deve evitar para que a concentração da plateia esteja exatamente naquilo que você está dizendo. Ótimo. Um outro detalhe que eu queria perguntar é sobre, por exemplo, às vezes as pessoas ficam sem jeito de ficar assim com as mãos livres, não tem ainda aquela habilidade. E colocam ali uma caneta, ficam segurando alguma coisa, ou um papel. Isso pode ajudar ou atrapalhar, Raquel? Essa ideia da caneta, às vezes, eu até ensino para os meus clientes. Porque a caneta, às vezes, você coloca toda a sua atenção, a sua força nela. É melhor do que ficar com as mãos escondidas. As mãos escondidas vocês devem sempre evitar. Tem várias pesquisas que dizem que quando a pessoa está falando verdade, as mãos delas estão expostas. Então, o fato de você estar vendo as mãos das pessoas se movimentando, especialmente as palmas das mãos, mostra que ela não tem nada a esconder, nada a temer ao outro. Agora, se você põe a mão para trás ou dentro do bolso, isso já cria uma situação de que a pessoa tem alguma coisa que ela está... E às vezes é só um nervosismo, né? Então, se você tem dificuldade, eu acho que a sua ideia é excelente, ou um papel, ou a caneta na mão, aos poucos você vai ficando à vontade para que essa mão fique mais solta. Mas é melhor ter o objeto na mão do que a mão ficar escondida. Excelente, viu, gente? Agora o Douglas Cruz, ele que se comunica muito bem, vai trazer pra gente uma das notícias que foi destaque do jornalismo da Bandivale FM. Meu querido, boa tarde. Boa tarde para você, Lucas, Agda, Raquel também e todos que acompanham aqui o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Bandivale FM é uma importante inauguração que está acontecendo durante todo o dia hoje lá na Gerdau de Pindamonhangaba. Gerdau, que é uma importante fábrica que fabrica aços para diversos tipos aqui dos segmentos industriais do Vale do Paraíba, e o governador Tarcísio de Freitas esteve presente hoje para a inauguração desse novo setor, que teve um investimento aí de cerca de 700 milhões de reais para produzir um novo tipo de aço, que é um aço mais fino e também mais resistente, que pode ser usado para a fabricação aí de carros e também de parte desses carros elétricos e híbridos, né, que é uma nova tendência no mercado mundial. Então o governador Tarcísio de Freitas esteve presente hoje aqui na Gerdau, como a gente está vendo nas imagens, e falou sobre a importância da indústria automobilística aqui da região estar junta com a indústria de aço para essas novas tecnologias que estão chegando cada vez mais rápido, e é nosso papel aqui no mercado financeiro da região estarmos atentos a tudo que é novidade e principalmente estar preparado. A expectativa é que com a chegada do segundo semestre, alguns empregos sejam gerados nessa fábrica da Gerdau em Pindamonhangaba, que teve agora um investimento aí na casa dos 700 milhões de reais. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Bandivale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba. Alerta importante da Defesa Civil essa semana sobre as chuvas que estão chegando por toda a região metropolitana, inclusive chove agora aqui na sede da Bandivale em São José dos Campos, mas o caso mais crítico está lá no litoral norte, onde chove com bastante intensidade nesse momento. A travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião está comprometida. Nesse momento são 2 horas na saída de Ilhabela e 90 minutos aí no embarque para Ilhabela. Devido à força da maré, essa travessia pode ser interrompida. Então a gente volta aí a qualquer momento com mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas. Inclusive, daqui a pouco a gente também vai trazer a previsão do tempo para saber quando vai parar de chover, vai melhorar a situação lá no litoral norte. Obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã. Daqui a pouco, então, a gente volta e nós vamos conferir qual vai ser ou quais serão os babados da web que a Lana Moraes vai trazer pra gente. E também Maíra Costa vai estar com a gente, direto de Jacareí, fazendo perguntinha para vocês de casa sobre o assunto de hoje também. Não sai daí. De volta conversando sobre a comunicação assertiva, não ficar tão nervoso em falar em público. Raquel Iolo está dando pra gente dicas. E agora a Maíra Costa está onde? Está em Jacareí, né, minha amiga? E quando o público não está presencial? Numa tela de celular, por exemplo, ou vocês mesmos me assistindo aí da telinha de casa? Tô aqui com a Paloma, diz ela que não tem vergonha de falar em público não, né, Paloma? Não, aqui a gente desenrola, a gente fala, porque hoje em dia a gente tem que ter bastante comunicação, né? Tem alguma dica que você daria para quem tem vergonha de falar em público? Então, acho que falar em público tem que ser uma coisa bem despojada, porque um dos pontos negativos, né, começa a prejudicar. Então a gente tem que ser bem despojado, deixar acontecer naturalmente, porque isso começa a atrapalhar em várias áreas da vida, né, pessoais. Então, vamos ser do jeito que a gente é mesmo e não ter vergonha não.
Na hora do vamos ver agora, você devolve pro estúdio aqui com o microfone no meu lugar? Vamos lá então. Agora é com vocês aí. Uau, parabéns! Raquel, sabe que é interessante a gente comentar para as pessoas que, por exemplo, como essa querida, né, que também se comunica com uma profissão, ou para alguém que faz frequentemente palestras, é interessante fazer aquecimentos para a voz, de repente deixá-la mais tranquila, porque pela voz a gente consegue perceber, inclusive, se a pessoa está nervosa, não é? Exato, exato. Tem uma série de exercícios, quando a palestra ela é muito longa, ou até para professores, que a gente faz esse aquecimento vocal, né? Então, é como se quando a gente vai para uma corrida, por exemplo, antes de começar a correr, o que a gente tem que fazer? Um alongamento, né? Para preparar aquela musculatura para se desenvolver ali e dar o seu máximo, ter alta performance. Para a fala é a mesma coisa, então a gente precisaria, né? Tem um exercício, vou falar aqui rapidamente, mas é claro que nem todo mundo pode se beneficiar ou não, tem gente que não consegue, que é a vibração de língua, né? Então é... Isso, esse exercício é o melhor que existe para aquecer a mucosa das pregas vocais. Tá? Esse é um deles. O outro que aciona e ativa uma outra musculatura é a vibração de lábios, que é assim. Esse é bom para soltar. Às vezes a minha boca vai começar o programa, gente, minha boca tá presa. A gente faz isso todos os dias, pessoal. Exato. Antes de entrar pra soltar. Isso, por exemplo, a Águida, que tem uma articulação super bonita, né? Isso é para ajudar, né, a pessoa a ficar com essa articulação mais solta. Não precisa ser exagerada, mas quanto mais bem articulada, mais fácil do outro te compreender. Sensacional, legal, né, gente? Já temos uma dica aqui, né? Deixa eu ler alguns comentários. Gostei muito das dicas, parabéns pelo tema. Obrigado, minha querida, que bom. Contrato de namoro é falta de amor entre casal. Você vê a opinião das pessoas? Pode mandar, que a gente coloca aqui, viu? A Adriana tem uma filha de 13 anos. É muito tímida. E com isso é muito difícil, por exemplo, ela apresentar um trabalho na escola ou fazer o vídeo dela falando. Vamos falar com um adolescente, com aquela criança que tem que apresentar o trabalho e morre de medo. Como que os pais podem ajudar? A primeira coisa seria legal falar para sua filha, Adriana, quais são os riscos que ela vai ter caso ela não dê conta de apresentar. É bom porque se a gente se sente tão ameaçado assim, como se fosse algo, como se a gente fosse morrer, é bom a gente colocar quais são os riscos reais disso acontecer. E se der branco na hora da apresentação? Se der branco, a professora vai falar e você vai apresentar em outro momento. Se você ficar muito nervosa, os meus colegas vão perceber, mas eles também ficam nervosos quando falam. Então, é bom a gente tentar desmistificar esse momento e conversar abertamente sobre ele, para tentar tirar um pouco desse tabu, né, dessa coisa de que tem que sair bem, você tem que saber falar em público. E para quem é tímido, isso é mais difícil ainda. Legal. Para você, de repente, prender uma pessoa, né, para que a sua fala seja envolvente, interessante, existem dicas? Existe. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em o seu objetivo. Cada vez mais o nível de atenção das pessoas tem diminuído. Então verdade. Você precisa ser mais sucinto, né? Tentar falar o que você precisa num curto espaço de tempo para você ganhar a atenção do outro. Graças ao TikTok. É isso que eu ia falar. Culpa da internet, gente. Essa tiktosização da nossa vida. A gente hoje só passa, né? Assim, rápido, né? As informações. Então você tem que ter uma tonalidade que é envolvente, uma articulação que seja clara. E também essa questão da objetividade tem uma outra estratégia que é muito usada hoje em dia, que é o storytelling, que é a arte de contar histórias, que é o jeito de você ser mais envolvente, dando exemplos, contando casos no meio da sua apresentação, porque isso faz com que a pessoa se identifique com aquilo que você está dizendo. Então é uma estratégia muito interessante para você engajar o seu público. Excelente. Eu estou aqui abrindo o Instagram da Raquel, está aqui para vocês, ó, Raquel Loyola. São 2 L's, tá? Rachel, com CH, Raquel, né? Loyola. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que por aqui as pessoas podem conversar com você sobre um curso que vai ter sábado agora, não é isso? Isso. Vão ser 2 sábados, dia 17 e 24 de junho, sobre comunicação e oratória, né? Para desenvolver essa expressividade, essa habilidade de falar em público. É lá no meu espaço, no Aquário, são 8 horas de duração. 8 horas de duração. Isso. Vai ser sábado agora, então. E começa nesse sábado e termina no outro sábado. Perfeito. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Vamos saber, né, se vai continuar chovendo, principalmente no litoral norte. A gente já viu as notícias regionais com Douglas Cruz, falando exatamente sobre essa questão. Vamos dar uma olhada.
Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima prevista é de 20 graus. Já em Natividade da Serra, a máxima é de 22 graus. Em São José dos Campos, os termômetros devem registrar 21 de máxima. Já em Aparecida, a máxima prevista é de 24 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima em São Sebastião é de 24 graus e Ubatuba também 24, porém com tempo nublado e chuva em algumas áreas. Em Taubaté, a máxima prevista para hoje é de 23 graus, amanhã 26, com curtos períodos de chuva em algumas áreas, e 26 na quinta. Em Jacareí, a máxima prevista para amanhã é de 24 graus, 25 na quinta e 24 na sexta. Já temos aqui no estúdio Lana Moraes. Quero saber o grau de afiada que você tá hoje. Se é muito afiado ou pouco afiado. Olha, tem um monte de coisa rolando na internet, né, gente? Ontem, inclusive, foram abertas para você poder comprar ingressos pro show da Taylor Swift, né? Então, assim, esses shows internacionais são sempre um caos aqui no Brasil, né? Principalmente quando abrem as vendas para os ingressos. Você pode comprar pela internet ou no guichê dos estádios onde vão acontecer os shows. Bom, e um show esperadíssimo é da Taylor Swift. A venda dos ingressos para The Eras Tour teve briga no guichê. Pois é. Para você ter uma ideia, as vendas duraram apenas 50 minutos, o que gerou uma onda de revolta nas redes sociais, né? Fãs da artista disseram, inclusive, que cambistas compraram as entradas e já estão vendendo em sites não oficiais. De acordo com relatos nas redes sociais também, os cambistas coagiram os fãs nas bilheterias dos estádios onde os shows vão acontecer. E uma deputada federal, né, enviou um ofício, então, para o Ministério Público para verificar sobre essas atitudes dos cambistas. Ela disse que pediu ampliação do escopo de investigação que já existia para o show dos Rebeldes, né? Mas agora também para o show da Taylor Swift. Pela internet, as vendas dos ingressos da Taylor Swift também tinham filas de mais de 1 milhão de pessoas para comprar. E se esgotaram também em pouco mais de 40 minutos. E essa é a primeira vez que a Taylor Swift vai vir para o Brasil, né? Ela já esteve aqui no país para fazer um show promocional, aqueles curtinhos. Em 2012, só canta um single, né? Aquele show promocional. Mas agora ela vai vir com esse The Eras Tour, que tá fazendo um sucesso estrondoso, quase que eu falei, um sucesso estrondoso pelo mundo. E vão ter 4 shows aqui no Brasil, 2 no Rio de Janeiro e 2 não. Vão ser alguns shows no Brasil, né? 2 no Rio de Janeiro e 4 em São Paulo. Um no dia 18 lá no Rio de Janeiro, também dia 19. Depois ela vem para São Paulo 24, 25 e 26. Gente, deve ser uma mega estrutura, né? Estrutura, sem dúvida. É incrível, gente. Deve Se ser você vê na internet, maravilhoso. a gente até tem algumas cenas que até... Tem É algumas cenas incrível dos mesmo. shows. Agora, a média de preço, eu tava vendo na internet, gente. A meia custa 190, o lugar mais barato é aquele que tem visão parcial, que você não vê direito o show. Mas tem gente que paga Mas pra tá no pagar. show. E vai até 1.050 pagando meio, ou seja, é um show caro. É um show Mas caro. tem uma grande procura. Né? Agora Imagina uma fila de 1 milhão. Não, você tá na fila. Eu vou comprar ingresso aqui pela internet, porque eu não posso ir até o estádio para ficar lá na fila. 1 milhão de pessoas na sua frente. 1 milhão de pessoas na frente. Tenha paciência, tá? Faltam poucos minutos. Temos uma amiga aqui da redação que estava tentando comprar, não conseguiu. Não conseguiu. Ela estava na fila, tava 500, não sei quantas mil pessoas na frente dela. Olha só. Vale comentar a questão dos cambistas e, gente, já deveria existir um controle. Boa. Né? Não só agora. Precisa ter um quebra-pau aí, uma situação que poderia ter machucado muitas pessoas, a gente não sabe, né? Ou criar um jeito de não conseguir revender. Exato. Né? Já que a pessoa comprou. É que às vezes a pessoa também precisa marcar. É porque lá eles dormem na fila, eles montam barraquinho e dormem na fila. E eles ficam revezando com pessoas. Será que eles limitam por pessoa para comprar? Não sei. Também vai um lá e compra 10. Pois é, esse é o problema. Mas aí também a pessoa vai lá e já tá na fila com outras pessoas, entendeu? Então é uma coisa difícil mesmo. Vai do jeitinho brasileiro, né? Porque esse show eu não quero ir, não. Agora da Beyoncé, que tá pra vir, imagina como vai ser. E por isso que eu tô falando, da Taylor Swift já foi um caos. Tem que resolver a Beyoncé vai ser um caos. Resolve isso antes, por favor. Bom, ontem foi o Dia dos Namorados, né, gente? É verdade. Muitos casais apaixonados aí pela internet, famosos ou não. Mas teve uma famosa aí, que é visionária como sempre, né? Ela fez uma coisa diferente pra comemorar. Tô falando da Anitta, gente. Ela disse que tá solteira, né? Que a vida amorosa dela tá mais parada que foco de dengue. Mas ela juntou as amigas solteiras pra curtir o Dia dos Namorados. Aonde? Na Europa, gente. Ai, que chique. É muito chique, né? Tá lá na Croácia com a Juliette, com a Jade Picon, curtindo as férias no verão europeu, em grande estilo com as amigas, então, né? Mas tem uma especulação, amigo, na foto que você tem aí daqui a pouco pra mostrar, que ela está com uma fé com um ator aí, que é o Simone Sucinha,
que é um astro da franquia 365 dias, mas ainda é uma especulação, tá? Já tô jogando aqui a isca, porque se aparecer depois, a gente já focou sobre isso. É real ou é? É verdade. Não é inteligência artificial. E diz que assim, eu vi, na verdade, nos stories que ela postou, que ela tava no colo dele, viu? Ô, louco. No colo dele, falando que ia torcer pra Itália por causa dele. Gente, esse cara aqui parece de inteligência artificial. E esse tanquinho? Então, pegaram uma foto minha e colocaram a cara dele. Vou processar quem fez isso. Ai, gente. Obrigado, isso, viu, obrigada, amiga? Lana. Hoje foi tranquilo até, né, amiga? Você hoje tava... Eu só joguei a isca Hoje foi dessa uma vez. prestação de serviço. Exatamente, olha só. Vocês viram a prestação de serviço? Obrigado, Foi ótimo. meu amor. Até mais, até amanhã. Olha, a gente já volta para conferir com o fim do inverno nos Estados Unidos. Tá sendo muito comum, gente, ver ursinhos por toda parte. Olha, gente, é um show de fofura que a gente vai mostrar para você daqui a pouco, depois do intervalo. A gente já está no nosso último bloco do Falando Nisso e agora te mostrando uma matéria muito fofa, gente. Urso no playground, na piscina, urso tomando banho de mar. Com o fim do inverno nos Estados Unidos, eles saíram da toca. Pois é, junto os filhotes que começam a explorar o mundo, causando situações divertidas. Eles estão por todos os lados. Com o fim do inverno e o término do período de hibernação, os ursos nos Estados Unidos saem à procura de comida. Alguns têm paladar diferente, como esse, que invadiu uma doceria e comeu 60 cupcakes. A dona do local em Connecticut ficou assustada, mas depois aproveitou a onda para vender os doces aprovados pelo animal. Além da comida, eles também têm procurado experiências, digamos, divertidas. Já teve urso na rede, num playground e em banheiras. Nessa movimentada praia da Flórida, um filhote apareceu para se refrescar. Pulou na água e logo voltou para a mata. Especialistas dizem que o principal motivo dessa aparição mais frequente em áreas urbanas é que os ursos jovens que deixaram suas famílias estão explorando novos lugares, em busca de comida ou mesmo lazer. Segundo os biólogos, se eles aparecerem, a dica é dar espaço e deixar os animais sozinhos. Eles exploram por curiosidade e evitam o contato com seres humanos. Inclusive com esse, que arrumou um jeito criativo de espantar o urso. Gracinha. Ai, mas eu tenho medo, viu, gente? Não vou fingir costume, não, que dá medo, né? Eu achei fofo, mas realmente fofo. A gente tem que tomar cuidado. Você viu ali eles no escorregador? Às vezes para se proteger e dar uma patada, gente, vai saber, né? Mas verdade. uma gracinha mesmo, né? Bom, Raquel Loyola tá aqui com a gente, ela que é fonoaudióloga. Muito bem, aê. Pois é. Vai explicar pra gente um pouquinho agora perguntinhas que a gente tem da rua com a Meira Costa. Vamos lá. Oi, gente, estou aqui pelo centro de Jacareí para conversar com o Matheus. Hoje o assunto aí no estúdio é oratória. Será que todo mundo tem facilidade de falar em público? Matheus, me conta um pouquinho da sua história. Hoje você trabalha abordando pessoas na rua, né? Sim, boa tarde. Eu comecei a trabalhar abordando as pessoas recentemente, é um trabalho que eu estou me desenvolvendo recentemente e eu achava muito complexo de fazer isso, mas eu acho que com o tempo, assim, vai conhecendo as pessoas, a gente vai se desenvolvendo e vai se soltando um pouquinho, sabe? E na infância, sempre foi assim, solto? Tinha um empecilho aqui e ali? Como que era? Olha, eu vou te contar que não, viu? Na infância eu era bem tímido, as pessoas eu ficava bem no cantinho assim da sala, não era para apresentar os trabalhos. Só que aí a gente vai crescendo, vai começando a ser pressionado pela vida, né? E aí a gente acaba tendo que aprender a se virar. E aí hoje estou aí. Então, uma dica que você acha crucial para as pessoas se desenvolverem da mesma forma que você se desenvolveu, qual seria? Adquira confiança e, acima de tudo, saiba o que você está falando. Porque se você não sabe o que você está falando, você tem uma grande chance de sair falando lorota e acabar ficando mais inseguro do que você já é. Obrigada, viu? De nada. E aí, Raquel, essa dica é boa? Ai, Maíra, Matheus arrasou. Adorei a dica dele, muito legal. E uma coisa interessante que o Matheus comentou é que ele não nasceu
falando tão bem, né? Ele falou que era uma pessoa tímida, que tinha dificuldade de apresentar trabalho na escola, mas ele foi tentando, treinando e acabou se desenvolvendo. Então é isso, a habilidade de falar em público, ela é algo que pode ser aprendida. Nem todo mundo nasce com essa habilidade. Exatamente. Né? E a dica dele é fantástica, a autoconfiança é tudo. Porque a autoconfiança faz com que a gente se sinta à vontade e espontâneo na hora de falar com as pessoas. Legal. Ô, Raquel, e para quem, por exemplo, como ele, o Matheus, né, trabalha com vendas e precisa-se de uma comunicação mais sucinta, mais rápida. É difícil de você chegar a esse termômetro? Estou falando muito, a pessoa já se desinteressou por aquele produto, por exemplo? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades hoje em dia que eu percebo nas empresas. As pessoas comentam que o funcionário, ele divaga muito, ele não vai direto ao ponto. Uma dica importante é toda vez que você vai falar algo importante, comece pelo que é mais importante. As pessoas têm a mania de começar com outra coisa para criar o contexto e depois falar segurar o que é mais importante. Né? Só que com isso, você tem a tendência nos 8 primeiros segundos de perder a atenção do outro. E aí, se ele desvia essa atenção e o tempo está cada vez reduzindo mais, você não consegue garantir que ele fique ali para escutar aquilo que realmente é importante. Então, essa é uma dica. Comece pelo que é mais importante. Segundo, se você tem uma dificuldade realmente de focar, anota, tenta fazer um checklist, às vezes uma reunião de trabalho, para que você consiga passar aquela informação com a maior objetividade possível. E uma outra coisa é que a gente tem uma mania de falar por intenção ou por atenção. E a gente precisa de entender. Falar por atenção, às vezes, é vaidade. E faz com que a gente fale muito só para mostrar que sabe de um assunto. Entendi. Agora, falar por intenção é a comunicação assertiva. É passar um conteúdo. É passar exatamente aquilo que você precisa. Eu vou falar porque eu vou passar um conteúdo. Exato. Rafinha, vamos rapidinho, mito ou verdade? Aí rapidinho a resposta, sim ou não, vamos mito lá. ou verdade, uma breve explicação então. Vamos lá, para a primeira perguntinha, na verdade, frase, mito ou verdade? Decorar tudo que vai falar é uma boa estratégia, mito ou verdade? Mito. Na verdade, o decorar faz com que você perca a sua espontaneidade. Se você perde uma palavra, você perde tudo aquilo que você precisa de dizer depois. Perfeito. Próximo mito ou verdade, vamos ver. Usar óculos escuro em discursos não causa má impressão? Depende, porque o contato visual que você falou, né, que a gente comentou aqui, ele é fundamental para você conseguir garantir a atenção do seu ouvinte. Então, se você está de óculos escuros, você perde isso. A não ser que é uma entrevista, né, numa praia, num lugar que combina totalmente com isso. Eu já vi pessoas justificando. Gente, estou de óculos escuros porque está muito sol. Aí, de uma certa forma... Aí tudo bem. Mas... Né? Vamos rapidinho, então. Mito ou verdade? Vamos lá, para a Raquel explicar para a gente. Mito ou verdade? Praticar na frente do espelho mais atrapalha do que ajuda. Mito ou verdade? Não, isso é mito. Ajuda bastante porque você está se vendo e você está treinando. E o treino é uma das melhores formas da gente desenvolver a habilidade de falar em público. Ótimo. Vamos Raquel, dá para o último? Então vamos o último, mito ou verdade, porque você está acabando o tempo. Então vamos lá. Quanto mais simples, a fala mais fácil de alcançar o sucesso na comunicação. Verdade, verdadíssima. A simplicidade faz com que você se conecte e que você consiga, né, alcançar o outro. Então, quanto mais claro, mais simples, melhor vai ser o engajamento da sua plateia com você. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi ótimo. Obrigada. Olha, amanhã tem mais Falando Nisso com um novo assunto. Pois é, empreendedorismo feminino para você, mulher. Gente, obrigado pela companhia. Deus abençoe muito você, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Até amanhã.